Em meados do século XIX, a cidade do Rio de Janeiro era o maior epicentro da chegada de pessoas escravizadas de toda a América. O Brasil recebeu perto de 4 milhões de pessoas durante os mais de 3 séculos de duração do regime escravagista no nosso país. Cerca de 1 milhão de africanos escravizados passaram pelo Cais do Valongo, na região portuária da cidade. Isso fez dele o principal porto receptor de escravizados do mundo. Atualmente, o espaço é um ponto importante de visitação da cidade, reconhecido como Patrimônio Mundial da Unesco. A comunidade preta se desdobra em termos de manter toda uma forma de existência, recriando essa existência nos moldes dos seus ancestrais. Não tem como a gente pensar a cidade do Rio de Janeiro, seja a cidade preta ou a cidade que todo mundo conhece historicamente, sem pensar o samba envolvido nela. Todo mundo é apaixonado por essa cidade e o samba tem grande parte nisso. O Salgueiro surge mais ou menos às 5h da manhã, tendo por atrás, como cenário, como telão, a Igreja Candelária, recortada com o sol que nascia por trás. Aí eu falei, olha, senhoras e senhores, deixa de ser jura, você Salgueiro. O documentário Rio Negro fala do protagonismo individual e coletivo da população negra no Rio de Janeiro e a sua influência na formação dos costumes, da cultura e da história da cidade. A narrativa passa pela formação das comunidades carnavalescas, os costumes religiosos, os saberes ancestrais e também a perseguição institucional sofrida por essa população, que culmina na transferência da capital para Brasília. Essa, inclusive, é parte da coluna vertebral do filme, que apresenta argumentos históricos inéditos para defender a tese de que houve uma estratégia deliberada de apagamento da contribuição preta. De acordo com o discurso oficial, Brasília representava a modernidade. Por outro lado, não faltaram discursos racistas dos deputados que aprovaram a Constituinte de 1891, chamando a atenção para o perigo que representava o poder à população mestiça do Rio de Janeiro. A gente está falando de uma cidade de fato negra, a capital negra da América. Não por acaso, a gente está falando do principal porto de desembarque de escravizados do planeta, que é o Rio de Janeiro. O Rio foi oficialmente fundado para expulsar franceses e, num certo momento, resolveu que tinha que ser francês para negar que é profundamente afro-lusitano. De 1810 a 1910, a ordem policial tentou desmantelar essa rede subterrânea de Casa de Zungu, no Rio de Janeiro, e não conseguiu. Então, a gente tem uma forma de estar na cidade e de fazer política muito característica da população negra do Rio de Janeiro. O longa tem roteiro e direção de Fernando Souza e Gabriel Barbosa. Ambos têm formação em ciências sociais e se conheceram quando trabalhavam num projeto da Prefeitura Carioca para aproximar o poder público das comunidades faveladas. Os dois também são apaixonados por documentários e fundaram a Quiprocó Filmes em 2016. Para viabilizar o projeto, eles organizaram um financiamento coletivo pelo sistema de crowdfunding. Tinha uma meta de R$20 mil. Conseguiram arrecadar 27 em apenas um mês e meio. Rio Negro reúne depoimentos de personalidades cariocas, como Haroldo Costa, Luiz Antônio Simas, Mãe Meninazinha de Oxum, Tainá de Paula, o carnavalesco Leandro Vieira, Helena Teodoro, entre muitos outros. O filme também é rico em imagens e documentos históricos que ajudam a contar a história da presença da população preta, inclusive os registros do escritor Meira Pena, que foi contratado pelo então presidente Juscelino Kubitschek para escrever a obra Quando Mudam as Capitais. As páginas do livro escondem um trecho com teor bastante racista que aparece na fala de um dos depoentes. O documentário é financiado pela Casa Fluminense, uma instituição muito atuante que completou 10 anos e resolveu investir em cinema. Agora é contigo. Prestigia e faz a sua parte nesse esforço de recontar a história do Rio numa perspectiva afrocentrada e incentivando o pensamento crítico. Vale muito seu like. Até hoje, a história da Valda Chibata é perseguida e não é à toa. Viver numa capital onde a maioria é negra sempre foi um temor. É muito fácil um demagogo mobilizar o povo no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro tinha uma população mestiça. Então, de alguma maneira, o governo Juscelino meio que foge do Rio de Janeiro.